Quem está pronto para receber da palavra de Deus? Ele é um amigo de décadas. Já a gente vai ficando mais velho, você começa a falar décadas, né? Lorenzo Franco está aqui, novinho, maravilhoso, tempo bom. Mas você vai falar, é um amigo de décadas. E como Deus usa a vida dele, como Deus o tem usado, né? Em uma função hoje muito importante, mas maior de todas, eu sempre falo para ele: meu amigo, você é um pregador da palavra. O maior cargo e autoridade que você tem é a palavra de Deus na sua vida, é a pregação da palavra. E nós vamos receber hoje e também meio-dia. Se eu fosse você, eu ficava para o meio-dia também. Ou chamava seus amigos aí também, que você puder, que vai ser maravilhoso. Vamos receber a palavra de Deus, nosso querido irmão, pastor Marcos Feliciano. Vem cá, Marcos Feliciano. Te amo, viu, meu querido? Deus te abençoe. Vamos estender as mãos, abençoar a vida do Marco nesse dia. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Marco, Pai, pela palavra que há de ser liberada hoje. Nós estamos nessa realidade de vida e cremos que ela, sendo liberada, fluirá, abrirá nossos olhos, revelação, transformação, perdão, misericórdia, acesso, liberalidade. Obrigado pela tua bondade, por esse momento, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu amigo, casa é sua. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Então encontra uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Tem gente que nem vira o pescoço, né? Sinceridade é tudo. Uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã, rever meu amigo, pastor André Valadão. Ele falou décadas aqui. Um amigo que está me acompanhando disse: não fale que você está velho, porque ele falou que eu só falo isso. Aí o André fala que a gente se conhece há anos. Não tem jeito, me persegue o tempo, né? André, Deus te abençoe. Como é lindo ver como Jesus tem te levantado, tem te usado. Nós que começamos lá na juventude, né? Ver você, esse grande líder, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe, que a Igreja Batista da Lagoinha continue fazendo história no mundo até o arrebatamento da igreja. Amém, igreja? Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. O capítulo é o de número 12. Deus está aqui. Livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12. Vamos ler a partir do versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor de toda a tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da tua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, e levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém, igreja? Inclina a sua cabeça por um momento. Senhor, nós te damos graça, e mais uma vez, somando a oração que o pastor André fez pela minha vida, eu lhe faço mais uma. Cerque esta igreja com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Orlando.
porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus nesta manhã e manda anjos de fogo descerem aqui entre nós. Que eles desçam trazendo brasas de fogo e comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta manhã, Senhor, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz... Os que podem dar a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. No primeiro culto me acompanha o pastor Roberto Marinho, que está ali no teclado, Armando, que veio lá de Atlanta, e o reverendo Duda Lisboa, e o nosso amigo Marcondes. No segundo culto vai vir a família toda, esposa, filha. Eu só não trouxe a sogra, porque nem tudo nessa vida é perfeito, né? Na próxima eu vou trazê-la e será uma perfeição. Glória a Deus. Beto, mude a música para mim. Eu fiquei perguntando ao Senhor o que pregar para uma igreja tão viva e tão próxima, tão íntima do Senhor. E o Senhor me trouxe para este primeiro culto esta mensagem. Essa mensagem, ela tem um foco, é a sua alma. Eu quero convidar você a meditar um pouquinho sobre a existência. No segundo culto, se ficar alguém aqui, nós vamos entrar no manto da revelação, do mistério. Tem algum pentecostal aqui ou não? Então, se você for embora do segundo culto, você vai se arrepender profundamente, tá bom? Mas vamos lá. Para o primeiro, o Senhor me deu isso aqui. O texto que eu li é um desses textos que a gente raramente para meditar. É um texto depressivo. Quem está escrevendo é um homem já testado na vida. Ele se chama Salomão. Salomão é esse personagem da Bíblia que a gente sempre se lembra dele nos seus autos. Lembramos dele sendo o homem mais rico da terra, lembramos dele fazendo orações, ou pelo menos uma oração que fez Deus sair do céu e entrar dentro do quarto dele em uma noite e dizer a ele: pede o que você quiser, porque eu vou te dar. Salomão é esta figura emblemática da Bíblia Sagrada que recebeu de Deus um dom que não pode ser comprado nessa terra, que é uma sabedoria única e divina. Salomão, filho também de uma grande personalidade da Bíblia, que é o grande rei Davi, filho de Davi com Batseba, uma das mulheres mais belas que o mundo conhecera. O único senão é que Salomão é filho de um adultério. Teve um irmão que nasceu deste adultério e o próprio Senhor retirou a vida do seu irmão da terra. Então a vida dele é cheia de altos e baixos, como assim é a nossa vida também. Interessante é que quando se começa a meditar sobre a vida de Salomão, quem ama a Bíblia Sagrada, André, quem gosta desse livro perfeito, vai começar a entrar em pane os neurônios que a gente tem. Eu sou um leitor contumaz, eu sou ávido por ler. Eu li uns 6.000 livros e a Bíblia toda de capa a capa umas 30 vezes. E tem coisas na Bíblia que ela mexe conosco, que uma delas é os 3 livros que Salomão escreveu. Porque geralmente um escritor, ele tem uma identidade, ele tem um carimbo. Quem leu Dan Brown, por exemplo, qualquer um dos livros de Dan Brown, você vai saber que é ele que está escrevendo sem ver a capa. E todos os grandes escritores têm isso, eles têm uma veia poética, eles têm uma impressão pessoal. Mas quem lê os 3 livros que Salomão deixou na Bíblia, vai perguntar a si mesmo: é o mesmo homem que está escrevendo? Os 3 livros que Salomão escreveu são 3 pérolas literárias, mas não a deformidade, mas a diferença que há de um livro para o outro chega a ser grotesca. Quem já leu o primeiro livro dele, por exemplo, o livro de Cantares, deve ter se embebecido com tanta poesia, tanto amor e tanto romance. Quem sai do livro de Cantares e entra no livro de Provérbios, deve ter colocado um pé no freio dizendo: que homem chato, porque Provérbios é um livro de conselho, e lá no Brasil se diz que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Aí quando você sai do livro de Provérbios e entra no livro de Eclesiastes, aí a gente fica down, porque é um livro completamente avesso a tudo aquilo que nós lemos na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de esperança, a Bíblia é um livro que pode ser traduzido pelo amor, a Bíblia é um livro de graça, de comunhão entre o homem e Deus. E o livro de Eclesiastes é um livro de um ser humano que parece que está deixando esta terra e não teve muitas coisas que deram a ele a aptidão de permanecer vivendo aqui. Quando eu meditei nesses 3 livros, eu confesso a vocês, a minha vida mudou, o meu pensamento mudou.
E agora, no auge dos meus 51 anos, começo a compreender o que é que esse homem escreveu. A vida passa por fases. E o tema da mensagem desta manhã é: o relógio do tempo não para. Olhe para quem está do seu lado e diga: aperte o cinto, vamos decolar. E de dedo em riste, diga: o relógio do tempo não para. Vem comigo. O primeiro livro que Salomão escreveu, o livro de Cantares, ele escreve nesta vibe em que ele é um jovem. Ele assumiu o trono de Israel ainda solteiro, entre 8 e 18 anos de idade. Não se sabe ao certo, Armando, a idade que Salomão tinha quando assumiu o trono de Israel. Assumindo um trono solteiro, ele também recebe um trono quebrado. O pai dele havia perdido o trono para o seu irmão Absalão, que deu um golpe de estado no pai. E para manter o seu pequenino reinado, Absalão teve que roubar tudo que Davi havia construído em 40 anos de reinado. E ele gastou tudo. Então, quando Absalão é deposto, é assassinado pelo primo de Davi, Joabe, Davi volta ao trono e ele agora recebe um reino quebrado. Quando Davi está para morrer, porque Davi termina os seus dias com uma depressão profunda, carregando sobre si a morte de 4 filhos, 3 filhos mortos fisicamente e uma filha morta moralmente. Lembrando que era a única filha. E quem conhece a Bíblia sabe que Davi teve 20 filhos, 19 meninos e uma única menina. Imagine o que era essa menina para ele. E ela foi estuprada pelo próprio irmão Aminon. E eu não tenho tempo aqui de contar toda a história, vocês são sábios e conhecem a Bíblia. Pois bem, depois que acontece isso com Davi, Davi vai para o seu trono e termina os seus dias adoecido. No restinho de fôlego que sobrou a ele, ele fez entrar dentro do seu quarto todos os seus filhos. E por último entrou a rapinha do tacho, o que havia sobrado, que era Salomão. E quando ele olha para os olhos de Salomão e para os olhos de Batseba, vem sobre Davi um peso em sua consciência. Lembrando de tudo que ele havia feito, como ele havia traído o Senhor, como ele havia matado o marido daquela mulher, enfim, uma história estranha na vida de um poderoso servo do Senhor. E então Davi, aos prantos, ora a Deus. E ele sabe que quando ele morrer, o seu último filho Salomão, ele vai ser morto por aquele que vai assumir o trono. Porque quem tem que assumir o trono é o filho primogênito, e Salomão é o último filho. E aquele que assumir o trono vai querer riscar das páginas da história do rei esse momento estranho em que Davi adulterou, mandou matar o marido da mulher e nasceu um filho de um adultério. Davi sabe disso, e por saber disso, cansado de ter sangue de inocentes em sua mão, ele faz uma oração. E ele pede a Deus: Senhor, se tu ainda me amas, olhe para esse menino com um olhar diferente. E isso aqui é muito lindo, porque a Bíblia diz que o primeiro filho de Batseba, Deus matou. O segundo, Deus amou. Isso aqui mostra que Deus não trabalha com uma régua só. Com cada um de nós ele tem um jeitinho especial de trabalhar. Não tente impor sobre o outro aquilo que você vive. Cada um de nós é um mistério diante de Deus. Alguns são chatos, mas outros são uma espécie de xodozinhos de Deus. E eu acho que os xodós de Deus se amontoaram tudo aqui na Lagoinha nesta manhã, né? Pronto. É esse menino que vai ascender ao trono. Ascendeu ele ao trono, fez a oração, Deus visitou, deu a ele sabedoria. E a sabedoria fez com que ele então construísse o seu reinado. Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Nenhuma delas ele amou. Ele amou apenas uma. A única que ele amou, parece que era a única que ele não pôde ter. Para ela ele escreveu uma carta de amor, que é a carta de Cantares. A carta de Cantares é um livro apenas de amor. Houve um tempo em que esse livro esteve fora da nossa Bíblia. Lá nos primeiros concílios, esse livro foi arrancado, porque os homens, os nossos velhos pais achavam que era um livro extremamente pesado, uma linguagem erótica para aquele tempo. Mas no concílio de Trento, teve alguém que leu um versículo do livro de Cantares, entendeu a revelação e disse: não, esse livro é santo. Se não me falha a memória, foi o capítulo 6, versículo 10. Quando Salomão olha para cima e tem uma visão dizendo: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras? Quem lê do primeiro capítulo ao capítulo 6 vai ver Salomão falando com Deus sobre o amor que ele encontrou. Parece que é uma espécie de amor impossível, porque ele está falando com o único que compreende o coração do homem quando ele faz umas coisas que os homens não compreendem. Ele está elogiando essa namorada, ele está elogiando essa sunamita. Ele fala da cor da pele dela, ele chama ela de Meilená, traduzido para a nossa língua portuguesa como morena queimada do sol, mas no original é negra como um carvão.
Ele olha para essa mulher porque ele se apaixonou e começa a dizer: Senhor, ela é linda, os olhos dela são assim, o corpo dela é em forma de um violão, eu tenho vontade de beber vinho na taça do seu umbigo. Por isso os velhos irmãos achavam que era um livro erótico. Olha, eu falei taça de vinho, o irmão ali atrás fez o sinal da cruz. É mais ou menos assim. E isso porque eu ainda não citei o que Salomão falou para a sunamita: os teus seios são como cachos de uva. E eu não preciso falar para ninguém o que a gente faz com uva. E vamos acelerar aqui. Então imagine vocês, se a gente pudesse abrir o verbo como Salomão fazia, né? Então essa carta é uma carta de amor. Diga comigo, carta de amor. E nessa carta de amor ele está falando: Senhor, eu achei a mulher da minha vida. Ele elogiou tanto essa mulher que Deus falou: Senhor, Salomão, sim, Senhor, abaixa a bola. Por quê, Senhor? Porque tem uma mulher mais linda do que essa. E Salomão diz: não, eu conheço todas, eu tenho 700 mulheres, 300 concubinas, eu conheço as virgens de Israel, nenhuma é parecida com essa. Salomão, eu vou te mostrar a foto dela, mas preste atenção, porque é uma foto holográfica. Alguém lembra de holografia aqui? A holografia é aquela foto que você olha de um jeito e ela está assim, você vira, ela está de outro jeito. Deus faz explodir no céu, André, uma foto de uma mulher linda. Salomão olha e o homem que tem resposta para tudo cai o queixo e pergunta: quem é esta? Que aparece como a alva do dia. Ele pisca o olho, ela já não é mais como a alva do dia. Quem é essa que aparece formosa como a lua? Ele pisca o olho, ela já não é mais formosa como a lua. Quem é esta que é brilhante como o sol? Ele pisca o olho, ela já não é mais como o sol, não é mais como os astros. Ele diz: quem é esta que parece um exército com bandeiras? Se alguém entre nós for para o céu antes de mim, chegando no céu, se você encontrar lá um cidadão de barba branca, com cara de Albert Einstein, meio maluco, andando com a mão para trás, se aproxima que é Salomão, porque todo sábio é meio louco. Chega perto dele e diz assim: Salomão, eu venho lá de outro tempo, de outra era, e eu venho aqui para te dar uma resposta. O homem mais sábio do mundo morreu sem ter uma resposta. E ele vai te perguntar: qual pergunta que eu fiz que não teve resposta? E você vai dizer: aquela lá de Cantares. Quem é esta que aparece assim, assim, assim? Aí ele vai falar: e você sabe? Você vai dizer para ele: o meu Deus deixou no Novo Testamento uma palavra para nós, dizendo que ele esconde dos sábios, mas revela para os pequeninos. E o que foi a revelação? E você vai dizer: faz a pergunta, Salomão. E ele vai fazer: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras? Você vai murchar a barriga, estufar o peito, estender a mão e vai dizer: prazer, sou eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a igreja santa, imaculada, lavada no sangue de Jesus. Eu nasci como a alva do dia, porque como a alva do dia o sol explode do meio da escuridão, trazendo esperança. Eu fui formosa como a lua, porque a lua brilha em quatro fotos. Às vezes eu estou minguante, às vezes eu estou crescente, às vezes eu nem apareço, mas passou a tempestade, eu permaneço, porque aquele que me escolheu é grande. Eu sou brilhante como o sol. Eu não sou o sol, eu só recebo o reflexo do sol da justiça. E eu sou formidável como um exército que carrega várias bandeiras. Isso me fez parar para pensar e estudar por uns 3 dias. Como é que um exército carrega mais de uma bandeira? Aí eu entendi. Somente quando ele volta do campo de batalha, quando ele vence o exército inimigo, ele traz a dele e a do exército inimigo junto. Esta é uma igreja vitoriosa. Querendo o diabo ou não, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus? Esse Salomão também já me deu muito trabalho, viu, André? Eu jovenzinho na igreja, recém-convertido, vim do mundo, ex-cortador de cana, apanhava laranja, algodão e café e ainda me envolvi com drogas. Cheguei na igreja, estou na escola dominical, me apaixonei pela menina mais linda da igreja. Vocês vão conhecê-la no segundo culto, que é a irmã Edileuza. E eu todo querendo me aproximar dela, chamei o líder da mocidade, chamava Marcos. Marcos, como é que eu conquisto a Edileuza? Ele disse: seja romântico. Eu disse: se eu falar os versinhos que eu sei, não vai dar certo, que eu vim lá de fora. Ele falou: tem um livro da Bíblia que só fala de amor. Eu falei: qual? Cantares. Pense num homem que por uma semana leu Cantares de Salomão. Eu li, decorei, eu ia para frente do espelho, agarrava uma escova de cabelo para fazer uma declamação. Eu peguei e falei: vou escrever um versinho mais lindo. Eu fui procurando disso. Não, esse aqui qualquer um escreve. Fui olhando, esse aqui também qualquer um escreve. Eu tenho que ser diferente de todos. Escrevi o texto que eu achei mais lindo de Cantares. Borrifei aquela desgraça do almíscar. Lembrou, né? Aquele perfume que o anticristo vai usar na grande tribulação, sobre os crentes desviados que ficar sobre a terra. Eu tenho certeza que foi aquela porcaria daquele perfume, porque eu mandei o bilhetinho para ela. Terminou a escola dominical, antes do ensaio da mocidade, eu disse: irmã Edileuza, bem santo, né? Eu estou...
Jesus usa quando o inimigo pega, dá isso aí, ó. Eu escrevi o bilhetinho, André, e falei para ela, olha, eu escrevi um bilhetinho para a irmã me responda, mas com um versículo da Bíblia, tá? Ela, deixa comigo. Uma semana se passou. Naquela semana eu subi o monte, eu desci o monte, eu jejuei, orei. Me apresentaram as irmãzinhas do coque que revela. Fui em todas elas. Falei, eu preciso do coração dessa moça. Domingo, escola dominical. Não prestei atenção na escola dominical. O ensaio da mocidade. Ela passou por mim 3 vezes e nem me olhou. Na quarta eu parei na frente dela e disse, a irmã não está esquecendo nada? Ela, ah, sim, tem um bilhetinho para você. Está aqui a resposta que o irmão me pediu. E ela me deu um bilhete. Eu peguei aquele bilhete, comecei a tremer. Eu corri para o banheiro da igreja. Eu sentei no trono e fechei a porta. Antes de ler, eu fui cheirar o bilhete para saber se tinha algum sentimento de amor. Não tinha cheiro nenhum. Eu falei, deve ter se emocionado, né? Mas quando eu abri o bilhete, estava, conforme o irmão pediu, vai uma resposta na Bíblia para o irmão. E eu fechei os olhos e disse, vou ler agora. Vem, amado meu, vem saltando sobre os montes. Eu falei, vou ler isso. Era o que eu esperava, essa era o que eu imaginava. Agora é a realidade. Quando eu abri, estava escrito, o Senhor te repreenda, Satanás. Para trás. Por quê? Não era você, bocó, né? Até hoje eu tenho até a teoria de que mulher não entende homem apaixonado. Não, homem apaixonado faz loucuras. As mulheres não têm a sensibilidade de nos acompanhar. Todo mundo louquinho para saber o que eu escrevi, né? Eu escrevi para ela o versículo mais lindo que eu achei em Cantares. Eu disse assim, irmã Edileuza, como Salomão disse a Sunamita, eu digo a você, tu és mais bela do que as éguas de Faraó. Você conhece as éguas de Faraó para rir por acaso? Você sabe como elas tomavam banho, como era a comida delas, o tratamento? Tá vendo? Não adianta tentar esquecer. Homem é assim, né? Pois bem, esse era o Salomão que escreveu Cantares. Ele era um jovenzinho. E quem é jovem só pensa em uma coisa: encontrar uma cara metade para continuar a vida. Mas o relógio do tempo não para. E esse Salomão que um dia sentou lá em uma escrivaninha dentro do seu palácio construído à mão de obra de mais de 180 mil empregados. Mesma quantidade de pessoas que ele usou para construir o templo do Senhor. O templo do Senhor por 7 anos. O palácio dele por 14 anos. Por isso nós vamos entender porque ele falava sobre vaidade. 180 mil empregados, obreiros trabalhando. Obreiros trabalham com a mão na obra de verdade, que seriam pedreiros, serventes de pedreiros. O palácio dele está erguido. Foi lá dentro do seu quarto, tem uma escrivaninha feita de madeira pintada a ouro, com nanquim, papiro e pena, que ele escreveu esta carta, com letras garrafais. Ele trocava cartas com essa moça. Ele enviava cartas para ela e recebia cartas para ela, porque ele está nessa fase da vida em que o homem precisa encontrar alguém. De repente, Salomão entra, imagino eu, dentro do banheiro para tomar um banho. E quando ele olha para o espelho, ele observa que ele não é mais aquele garotão, aquele moço que tinha as suas habilidades, as suas belezas, as suas inteligências para conquistar a mulher que fosse. E ele começa a perceber os seus primeiros cabelos brancos, a sua barba ficando meio esbranquiçada. Ele não era feio, o pai dele era louro, a mãe dele era linda, ele devia ser meio ruivo. Só Deus sabe como era esse rapaz, mas era bonito. Ele percebe que agora ele já não é mais aquele jovenzinho. Ele agora está naquela fase que Freud, aquele psicanalista austríaco, chamaria de idade do lobo, em que o homem está agora naquela fase que ele não é velho e também não é jovem. Ele fica elegante. Tem uma palavra que as mulheres usam muito quando o homem está ficando grisalho: charmoso. Ele é charmoso. E o homem que passa dos 40, entre 40 e 50 anos, ele começa a pensar muito na existência. Ele já não pensa mais nas azarações, nas grandes festas. Ele começa agora a ficar mais centrado. Até os 50 ou até os 40 e poucos, a pessoa quer ficar fora de casa. Dos 40 para frente, a gente não quer sair de dentro de casa. Fica trancado assistindo TV, comendo pipoca. Parece que para nós é melhor do que lá fora. E ele está nessa fase. E é nesta fase que ele esquece a paixão, o amor. E ele escreve o livro de Provérbios. Tem um Provérbios que ele escreveu, só que em vez de estar no livro de Provérbios, está aqui no livro de Cantares, ou melhor, no livro de Eclesiastes, que ele diz assim, ó: melhor é o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Fale isso para o seu filho hoje na hora do almoço. Ó, tem um programão para você. Qual? Um velório. Ó, põe a sua melhor roupa, vai para aquele velório. Quem é que fala isso para alguém? Somente um velho, ou um homem que está percebendo que a vida não é eterna aqui nesse mundo.
ele começa a perceber que a vida passa. E ao passar a vida, ele começa a escrever conselhos para aqueles que não tiveram a idade dele. E é aí que ele diz: ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ela crescer não se desviará dele. Uma sequência de ensinamentos em livro de Provérbios que não dá tempo também para citar. Leia Provérbios, medite em Provérbios, deguste. E se você não gostar de alguma coisa, coma assim mesmo, porque vem tudo do Senhor. É esse homem experiente da vida que escreve o livro de Provérbios. Ele é um homem de meia idade. Na meia idade, ele chegou lá naquilo que a gente chama de curva da boa esperança. Alguém lembra disso? Não? Alguém já ouviu algum velhinho falar assim: ó, já dobrei a curva do cabo da boa esperança? Ou seja, você chegou nos 50, dos 50 para frente, querido irmão, é declínio. Na expectativa de vida que nós temos hoje, o ser humano não passa de 100 anos. Talvez com a medicina avançada vamos chegar a 100, 110, 120. Talvez. Mas a Bíblia diz que 70, 80. O que passara disso? Enfado e canseira. Salomão percebeu que ele já tinha passado da metade da sua existência. E ele começou a olhar não para o para-brisa na frente, porque a vida é como um carro. O para-brisa te dá uma visão tão ampla, gigante, de tudo que tem pela frente. Mas quando você quer olhar para o passado, tem um retrovisor pequenininho. E você olha para o retrovisor pequenininho, é tudo tão tacanho que ficou para trás. Todavia, tem um momento da vida que nós precisamos olhar pelo retrovisor. E Salomão olhou para o retrovisor, André. Ele começou a fazer uma análise da vida dele, dizendo assim: calma aí, o que eu vou deixar para os meus filhos? Que eu fui um namorador apenas? Que eu tive 700 mulheres, 300 concubinas? Que eu lutei pelo dinheiro? Que eu lutei pela riqueza? Que eu lutei pelo ouro? Que eu escrevi? Que eu encantei as pessoas com a minha sabedoria, com os meus talentos humanos? Não, tem que ter coisas mais profundas. E então ele escreve o livro de conselhos, que é o livro de Provérbios. E com esse livro ele marca um tempo, porque eram conselhos para os reis. Mas o relógio do tempo não para. Um belo dia ele levanta de manhã e ele vai para o mesmo banheiro, vai olhar para o mesmo espelho, para depois voltar para a mesma escrivaninha, aquela que ele escreveu a carta para a Sunamita, aquela que ele escreveu o livro de Provérbios, mas não sem antes olhar para o espelho de verdade. Ele já notou desta manhã que ele acordou não mais como garotão vivo, não mais como homem de meia idade. Ele precisou do apoio, ou de uma bengala, ou de empregados. E ele entrou dentro do banheiro, sentou em sua banheira, e pessoas tiveram que banhá-lo. Não por vaidade, é porque agora ele já não dá conta mais de se banhar. Então ele vai para frente do espelho, e ao limpar o mormaço, ao olhar, ele não deve ter gostado do que viu. Imagina ele procurando no espelho aquele rapaz bonito, aquele conquistador inveterado, aquele escritor de poemas, e ele não achou. Então ele olhou procurando aquele homem de meia idade, o homem que ainda era aplaudido, o homem que ainda era convidado para as grandes festas, e ele também não encontrou. E o que ele viu foi um homem, ou o que restou de um homem, cabelos brancos, quase calvo, olhos turvos, pálpebra pesada, o rosto sendo atraído pela terra por causa da lei da gravidade. Seus dentes estão tortos, amarelados e faltando alguns. Ele olha para suas pernas, que outrora corriam, que outrora davam a ele habilidades, e agora ele só vê 2 caniços murchos. Ele olha para os seus braços, braços que abraçaram, braços que ergueram, braços que fizeram, e agora somente veias saltando pelas suas mãos. Ele olha para sua barriga, ela está flácida. Fecha os olhos e pergunta para si mesmo: quais amigos me restaram? E aí vem a memória dele: artrite, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, flatulência, impotência e coisas mais. Ele sai do banheiro e senta na mesma escrivaninha. Ele pega a mesma pena, ele pega papiro e pega nanquim, e ele vai escrever agora o livro mais difícil de ser lido e entendido, que é o livro do pregador, que é um livro de Eclesiastes. E ele passa o livro inteiro dizendo: gente, pare de correr atrás do vento. Pare de ficar correndo atrás do vento e acumulando coisas nessa vida, porque o que você está guardando para quem é no amanhã. Ele diz: só existe uma alegria na vida, é o homem poder comer,
beber e desfrutar do trabalho que ele fez com as suas mãos. O restante é correr atrás do vento. Ele fala coisas que nós, quando lemos, não, eu sou jovem, eu não quero ler esse livro, eu quero conquistar, eu quero chegar, eu quero ir. E para que ir? Por que ir? Fico meditando no que Salomão está dizendo, e eu só pude entendê-lo, não quando eu era jovem, não quando eu ainda era um garotão, mas agora, depois dos 50, onde eu me encontro como avô, e a minha barba está branca, eu comecei a perceber que a vida só é eterna para o nosso espírito. E para o nosso espírito tudo é um mistério. Que a única vida que conhecemos é esta aqui. E por isso o medo da gente desapegar desta vida e soltarmos ela para lá. Salomão começou a falar coisas que me dão náuseas. Ele começa a dizer, há um tempo para tudo na vida. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher o que se plantou, há um tempo de você correr, mas há um tempo de parar. Aí ele fala assim, há um tempo de nascer, mas há um tempo de morrer. Com Salomão eu aprendo que maldito é o homem ou a mulher que se estriba em cima da sua beleza, que se estriba em cima da sua riqueza, que se estriba em cima da sua sabedoria. Nos meus 50 anos de idade eu vi pessoas pobres ficarem ricas, e eu vi ricos ficarem pobres. Eu vi pessoas feias ficarem bonitas, porque eu descobri que não tem gente feia, tem gente sem dinheiro. Com dinheiro qualquer um fica bonito. Se tiver dinheiro é só procurar o Dr. Igor lá de BH, que agora está em São Paulo. Ele faz umas, de vez em quando ele acerta. O Igor acertou umas 4, ele errou na Gretchen, mas nas outras ele acertou. Mas faz parte, é o que ele fez. Pois bem, quem tem dinheiro pode ficar bonito. Mas eu vi gente bela terminar a vida sem poder sair de casa. Eu vi há pouco tempo atrás agora um vídeo de uma modelo australiana brincando com o seu pitbull, xodozinho criado em casa, até que deu alguma coisa na cabeça do pitbull e ele arrancou o rosto dela com a mordida. E não há cirurgia plástica que resolva. Um homem que se estriba em cima da sua inteligência esqueceu que tem um Alzheimer pela frente à espera de qualquer um de nós. Aquele que se estriba somente nessa vida e vive somente para esta vida é miserável. Lá no Novo Testamento alguém já disse, o homem que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos. Se você veio aqui só por causa de cura, por causa de dinheiro, pode vir, pode buscar a cura, porque o nome dele é Jeová Rafá. Pode buscar dinheiro porque ele também é o dono do ouro e é dono da prata, mas não seja essa a prioridade. Você deve lembrar que existe algo dentro de você que é eterno, que é mais forte, mais poderoso do que tudo. Existe algo que o dinheiro não pode ajudar, que é o seu espírito. Se eu perguntasse aqui como vai você ia olhar para o irmão do seu lado e dizer, meu irmão está bem, olha como ele está bonito. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, repare ele, da ponta dos pés ao alto da cabeça. Olha que coisa fofa, em forma de um botijão de gás, de uma tábua de passar roupa, de um corpinho assim ou assado. Viu que corpinho lindo? Tudo isso aí você é capaz de recitar para o seu irmão de cor o que ele está comendo. O homem moderno conhece todo tipo de dieta. Olha para a pele e diz, vitamina D em alta. Olha para o cabelo, vitamina E em alta. As pessoas sabem porque o homem é o que o homem come, mas só conseguimos olhar por fora. Agora me diga como você está por dentro. Como assim, pastor? Porque eu estou pregando aqui já tem 30 minutos e eu estou vendo um monte de gente que falou para mim que é pentecostal e até agora não abriu a boca nem para dar um glória a Deus. Estou vendo um monte de gente me olhando com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. E outros estão com o olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. E alguns que se dizem pentecostais estão me olhando com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto. Ah, pastor, é porque o senhor não falou o que eu quero ouvir. Eu sou um profeta. Profeta não fala o que você quer ouvir, ele fala o que você precisa e você vai ouvir. O relógio do tempo não para. Salomão vai deixar um recado para todos nós. Pergunte qual. Ele vai dizer aqui, gente, eu tive de tudo, sou o único homem que posso dizer o que os meus olhos desejaram, eles tiveram. Ninguém teve tanto ouro quanto eu. 666 ciclos de ouro eram entregados a Salomão todo ano. Meu Deus, isso dá 12 bilhões de reais por ano. Somente uma pessoa entregava para ele isso, em ouro maciço, fora que os reis do mundo traziam.
Ele poderia falar para nós como ganhar dinheiro, ele poderia falar para nós muitas coisas, mas ele diz assim: não, eu vou falar para vocês qual é a maior riqueza do homem. Quem está me lendo ou me ouvindo, lembra-te do teu Criador. Nos dias da tua mocidade, traduza-se por mocidade, saúde. Traduza-se por mocidade, sua mente aberta, sua inteligência. Traduza-se por mocidade, a família unida. Porque o relógio do tempo não para. 4 meses atrás, fui visitar minha velha mãe. Cheguei, fui dar um abraço na velhinha. Tive que ajudar ela a levantar do sofá. Ela tem 70 anos. E não é pela idade. O cigarro roubou dela uns 20 anos. Minha mãe fumou 55 anos, 4 maços de cigarro por dia. Não tem pulmão que resista. Ela vive de oxigênio 24 horas por dia. Mas quando ela foi me dar um abraço, eu ajudei ela a ficar em pé. E quando eu agarrei ela pela cintura, Armando, eu senti uma saliência. E eu brinquei com ela. Falei: ai, dona Lúcia, o que é isso aqui? Ela disse: ô, meu filho, eu estou usando fralda. Quando a minha mãe me falou que estava usando fralda, o meu mundo desabou. Como palavras têm poder de mexer com a gente. Eu desconversei, brinquei com ela e saí dali. Dobrei a esquina, parei com minha caminhonete. Eu chorei porque veio à minha memória, não aquela mulher ali, veio aquela que me colocava no braço e caminhava comigo 4 quilômetros para me levar na creche. Uma mulher que não sabe ler nem escrever, cuja vida só sofreu, só sofrimento. E agora no fim da vida ainda tem que usar fralda. Eu lembrei daquela mulher possuída, forte. Quem me acompanha há muitos anos, que eu prego há mais de 30 anos, nas fitinhas cassete eu falava: ore por mim, eu estou pregando aqui, mas a minha mãe está lá no forró. Quantas vezes eu falei: mãe, vamos para a igreja? Ela: não, meu filho, isso aí é só para você que é doido. Há 4 anos atrás ela aceitou Jesus e eu batizei ela nas águas. Orei por ela 35 anos. Não desista da sua família, não. 35 anos. E agora ela fala para mim: meu filho, eu queria tanto ir na igreja, mas ela dá 5 passos e a saturação do oxigênio no sangue dela vai para 44. O médico disse: com 50, 60 a gente entubava na pandemia. Sua mãe está viva por um milagre. Eu olhei para aquela velha e falei: quanto tempo ela teve, as oportunidades que ela teve, em nenhuma delas ela quis. E agora que ela conheceu Deus, ela quer ir para a igreja e não pode. Nem colocando em uma cadeira de roda, ela, para se levantar, ela quase morre. Ei, o relógio do tempo não para. Existem coisas que você precisa fazer hoje ainda. Uma delas é perdoar. Perdoar quem está vivo, porque os que morreram não podem mais ouvir a sua voz. O relógio do tempo não para. Sou filho de uma mãe solteira e vou encerrando por aqui. Minha mãe foi amante de um homem por 30 anos. Ela era outra da história. Um mês antes do meu pai morrer, eu conheci a minha família, a família dele. Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. Consegue fazer o cálculo aí? Eu tenho irmãos mais velhos do que minha mãe. E foi um deles que foi bater a porta da minha casa para me procurar, dizendo que o meu pai queria falar comigo. Não havia celular na época. E eu perguntei onde ele estava. Disseram: ele está no hospital. E eu fui até o hospital. A gente não tinha comunhão, não tínhamos intimidade. E eu entrei dentro do quarto e lá estava aquele homem deitado na cama. Ele me viu, ele sentou, estava com a barriga aberta daqui até aqui, tomando soro, olhos azuis profundos, era um português. E ele falou para mim: eu te chamei aqui porque eu não consigo mais cuidar da sua mãe, porque agora eu estou impossibilitado de trabalhar. Ele pagava o aluguel da minha mãe ainda. Eu disse para ele: a minha mãe tem filhos, o senhor pode deixar aqui, eu vou cuidar da minha mãe. Mais alguma coisa? Ele: não é só isso. Eu disse: então boa sorte para o senhor. Não havia empatia, não havia intimidade, havia só desprezo. Eu saí de perto dele, coloquei a mão na maçaneta da porta do quarto para abrir para sair. Aquele velho falou uma palavra, como eu amaldiçoei ele. Ele não podia ter me falado aquilo.
Eu nunca tinha ouvido ele falar aquilo. Ele teve tanta chance na vida para me falar, mas deixou para me falar ali. Eu botei a mão na maçaneta da porta e ele falou: filho. Ele nunca tinha me chamado de filho. Filho. Na segunda vez eu travei. Lembra que eu disse que palavras têm poder? Eu não sabia que palavras paralisavam pessoas. Quando ele me chamou de filho pela segunda vez, eu travei, eu não sabia o que fazer, eu comecei a chorar. Eu olhei para trás, ele também estava chorando. E ele me chamou para perto dele. Eu fui chegando devagarzinho. Ele ficou em pé com dificuldade e me abraçou. É o único abraço que eu lembro daquele velho. Eu amaldiçoei no início, mas se eu pudesse voltar agora, eu queria ficar abraçado com ele por pelo menos uns 3 dias sem parar. Eu não sabia que abraço de pai era tão importante. Eu não sabia que abraço de um genitor fizesse tanta diferença na vida da gente. Eu abracei ele e se tivesse terminado no abraço, amém, mas não, ele veio no meu ouvido e disse: eu te acompanho de longe. Eu tenho visto o que você tem se transformado. Você vai ser um grande homem ainda. Peço perdão aos irmãos. Viajei. 30 dias depois, esses mesmos irmãos me encontraram. Não sei de que jeito, eu estava pregando em Registro, André, lá no interior de São Paulo. E um pastor na casa pastoral tinha telefone. Alguém me encontrou e disse: olha, tem um irmão seu aí na linha. Eu falei: irmão? Aí eu lembrei que eu conheci um, era o Adilson. Ele falou: Marco, você precisa voltar para casa. Eu falei: por quê? O pai entrou em coma, tem 4 dias. Nós estamos há 4 dias te procurando. Eu falei: por quê? Porque ele entrou em coma gritando o seu nome. Ele não falou o nome de ninguém, só falou o seu. Cadê o Marco? Cadê o Marco? E entrou em coma. Eu dei um jeito, voltei para casa. Cheguei de madrugada na cidadezinha onde eu moro. Eu moro em Orlândia. Vocês moram em Orlando. Aí eu tô lá na rodoviária, minha esposa me pegou, me levou no hospital. Eu entrei dentro da sala onde meu pai estava deitado. Ele estava pelo menos uns 40 centímetros menor do que 30 dias atrás. O corpo dele definhou, pele e osso, aqueles olhos abertos assim, indo de um lado para o outro. O médico chegou junto, o Dr. Mário. Eu disse: o que é isso? Ele disse: ele está tendo uma crise neurológica. Eu disse: o que é? Ele falou: ele está morrendo. Ele olhou e disse: pela carranca dele não quer ir. Ele estava com uma cara de monstro. A doença faz isso, mas tinha algo a mais. Eu falei: doutor, ele escuta? Ele disse: escutar ele escuta, mas ele não esboça reação nenhuma, ele está em coma. Aí saiu todo mundo, eu sentei perto dele, fiquei olhando para aquele homem. Aí eu chorei com gosto. Tentei lembrar, buscar flechas de memórias. Um pouquinho que vinha eu chorava. Eu olhei para ele e falei: por que nós não nos conhecemos antes? Por que a gente não teve oportunidade antes? Daqui a pouco eu senti a morte chegar dentro do quarto. Nós que somos espirituais temos percepção. O ambiente parece que foi ficando escuro. Eu fui ficando sem fôlego. Eu fechei o olho e disse: Senhor, o que é? O Senhor disse: a morte chegou. Eu disse: o que eu faço? O Senhor disse: salva ele. Falei: como? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu disse: mas o que eu faço? O Senhor disse: prega para ele. O médico falou que ele escuta, vai e fala, a fé vem pelo ouvir. Eu fui na orelha dele, puxei a minha cadeira. Eu preguei de Gênesis a Apocalipse. Voltei do Apocalipse para o Gênesis. Para não ter erro, preguei de novo e voltei. Foi mais de 40 minutos pregando para ele. Eu falei: Senhor, e agora? Deu certo? Não deu? Porque ele não esboçava a reação. Mas Senhor, me dá um sinal para eu não viver com essa angústia. Deu certo? Não deu? Quando eu olhei para baixo, ele com o olho aberto, escorreu uma lágrima no canto do olho dele. Quando a lágrima escorreu, Jesus falou: já é meu. Vai chegar aqui cheirando fumaça, mas é meu. Há uma promessa sobre as famílias. Não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, nem dos seus pais. Há uma promessa. Eu saí dali para respirar um pouquinho.
Meu irmão entrou, quando meu irmão entrou, ele voltou gritando: o que você fez com o pai? Eu falei: por quê? Porque ele morreu. Eu disse: não, eu não matei ele. Não é isso. Olha lá, olha o rosto dele. A família toda foi ver: o meu pai morreu com um sorriso. Para quem estava com uma cara de monstro. Nós somos caminhantes de dois mundos. Nós ministramos nessa esfera e em uma outra esfera muito maior. O Senhor te trouxe neste primeiro culto desta manhã para te dizer: o relógio do tempo não para. Dá tempo de acertar as contas ainda. Você sabia que tem pessoas presas a esse mundo por sua culpa? Quantas pessoas estão em coma? Estão travados em uma cama, seus parentes. Eles precisam de uma palavra sua. Pastor, mas eu estou longe. Não há distância para a tecnologia. Manda um áudio, abre um vídeo de conferência, libera o perdão. Fale: pai e mãe são pai e mães. Não existe pai e mãe com defeito. Os defeitos nós relevamos, porque são pai e mãe. O Senhor os usou para chegar aqui. Pastor, mas eu nasci de um estupro mal feito. Isso na sua cabeça. Na cabeça de Deus não. Não existe ninguém aqui que é obra do acaso. Todos aqui foram escolhidos por Deus do ventre da sua mãe. Não interessa se você entrou nessa terra pela porta ou pela janela. O Senhor usou os seus pais. Libera o perdão para eles hoje. Liga, assim que o primeiro culto terminar, liga para eles, fala com eles. Não deixe passar o sol sobre a sua ira mais uma vez. O relógio do tempo não para. E para você que está aqui há muito tempo e não consegue voltar para o seu país, eu tenho uma palavra para você: não desista. 2024 vai ser o ano de uma reviravolta. Quando Deus quer, não tem governo, não tem homem, não tem demônio, não tem anjo, não tem Satanás que impeça. Se for a vontade do Senhor, Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai mudar ciclos, Ele vai mudar estações. Mas algo extraordinário vai acontecer na sua vida esse ano ainda. Só quem crê, diga: eu creio, pastor. Feche seus olhos. Incline a sua cabeça. Feche seus olhos. André, eu tenho 20 segundos. Eu posso roubar 5 minutos? Eu preciso fazer algo aqui. Feche os olhos. Eu queria orar com você que foi tocado por essa palavra. Eu preciso orar com você. Jesus não ia dar essa palavra à toa. Eu sou pregador de fogo, de Pentecoste. Até botaram um hino de Pentecoste antes de mim. Acho que era para preparar o ambiente. O fogo vai ficar para o segundo culto, mas nesse eu preciso orar por você. Eu quero orar com quem não está aguentando mais aqui nesse país. Eu quero orar para quem já não aguenta mais a solidão, a tristeza, a distância da família. Eu quero orar por quem está envelhecendo e não conseguiu encontrar ainda o caminho. Eu quero orar por pessoas que estão aqui e precisam de algo extraordinário esse ano. Eu preciso orar com quem precisa perdoar. Eu preciso orar com quem não consegue perdoar. Com quem tem coragem de falar: pastor, me ajuda. Me ajuda porque eu quero, mas eu não consigo, porque é muita pancada. A vida só roubou pedaços de mim. Todas as pessoas que cruzaram a minha vida roubaram um pedaço da minha existência. Como está todo mundo de cabeça baixa, ninguém vai ver você. Você consegue vir aqui na frente para eu orar por você? Mas vem rápido. Isso. Vem chorando mesmo. Isso. O relógio do tempo não para, mas ainda não acabou. Se você fosse uma pessoa que não tem Cristo, eu ficaria desesperado, mas eu não estou, porque eu sei que você tem Jesus. E como você tem Jesus, eu quero te fazer uma pergunta. Tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo o que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra
de onde você veio e aonde você chegou. Eles ajoelhados, a igreja de pé. Lembrou dos livramentos que você já passou. Ei, nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar as mãos, eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Agradeço a sensibilidade dos irmãos que estão orando com eles, que estão aqui na frente. Se tiver mais alguém que quiser vir, tem gente que só precisa de um abraço. Senhor, eu oro pelos seus filhos nesta manhã. Que surpresa o Senhor nos fez nesta manhã. Oh Deus eterno, obrigado pela vida. A vida é um presente, Senhor. A vida é uma roda gigante. Tem dia que trava embaixo, tem dia que trava em cima, mas ela gira, ela não para. E eu sei que para muitos que estão aqui a vida travou embaixo, mas hoje o Senhor vai colocar óleo nas engrenagens e vai fazer a roda girar de novo. E os que estão em cima, Senhor, tem que ter a percepção de que mais cedo ou mais tarde a roda vai girar também. O que importa, Senhor, é saber que nós não estamos sozinhos, estamos contigo. A sua presença está entre nós. Cada um que está ajoelhado, os que estão em pé, os que não conseguiram sair do lugar por tamanha angústia, abraça eles nesta manhã. Estende as suas mãos sobre cada um deles, enxuga essas lágrimas. E se tu estás entre nós, Pai, envia o seu Espírito para que ele renove todos. Os batizados com o Espírito Santo, me ajudem a orar em outras línguas. Isso, me ajude a orar em outras línguas para que o céu fique baixinho aqui. Renova, renova, dá força, dá ânimo, ajuda, 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 ajuda. Guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé, por favor. E todos os que estão de pé, levante a mão direita para o céu. Encerro aqui. Abre a sua mão, é um ato profético. A Lagoinha é uma igreja profética. Abra a sua mão. Diga comigo em alto e bom som, em nome de Jesus: todos os demônios que roubaram a minha paz, a minha alegria, a minha família, eu ordeno, venha para a palma da minha mão agora. Feche a sua mão, segure esses demônios. Eu vou contar até 3, nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. Vai se cumprir Lucas 10:19. Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões. Quando você pisar, você abraça 2 pessoas e fale para elas: o relógio do tempo não para, ainda dá tempo. 1, você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua história. 2,5, a Batista da Lagoinha neste ano de 2024 vai crescer a 100 por 1. 2,75, Orlando será conhecido como a terra do avivamento. 3, jogue no chão, pise em